Será que chegou a hora de investir em Cielo? Será que agora vale a pena investir nas ações da Cielo? Meu nome é Guilherme Lopes, investidor, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Cielo. Será que chegou a hora finalmente de investir na Cielo? Será que nos preços atuais vale a pena comprar as ações da Cielo? A Cielo é uma empresa que já chegou a valer 10 vezes o que ela vale hoje na bolsa. Então será que ela ainda tem esse potencial de valorizar pelo menos aí 10 vezes mais e voltar ao preço que ela tinha antigamente? Será que agora, nos preços atuais, é um momento interessante de comprar as ações da Cielo? Bom, você vai entender tudo isso nesse vídeo. Então assista o vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai saber se vale ou não vale a pena investir nas ações da Cielo. Bom, e antes de começar o vídeo, eu tenho certeza que se você me assiste aqui, se você acompanha outros vídeos aqui do meu canal, você está percebendo que a iluminação está um pouquinho diferente. Tem um fundo azul ali atrás, eu mudei um pouco a iluminação e tudo isso para ficar melhor para vocês aqui, para visualmente esse vídeo ficar mais atrativo, ficar mais agradável de assistir. Então, inclusive eu queria a opinião de vocês, se vocês gostaram desse novo fundo, dessa nova iluminação. Deixa nos comentários aqui o que é que você achou, se você gostou ou não dessa nova iluminação e desse novo formato desse vídeo. Então, meu foco aqui é trazer cada vez mais qualidade de imagem, qualidade de som e principalmente a qualidade de conteúdo para vocês aqui, já que esse canal é feito para você que está me assistindo aqui agora nesse vídeo no YouTube. Então deixe seu comentário aí e me diga se você gostou, se não gostou desse novo formato, dessa iluminação do meu vídeo aí, tá bom? Então vamos lá para nossa apresentação sobre Cielo. A primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente vai investir numa empresa é saber o que ela faz, né? Então se você pensa em comprar as ações da Cielo porque ela está muito barata, você primeiro tem que entender o que a empresa faz, para saber se vale ou não vale a pena. Então basicamente, bem resumidamente, o que a Cielo faz? A Cielo está inserida no setor financeiro e mais especificamente no setor de adquirência ou de maquininhas de cartão de crédito. Ela basicamente faz a intermediação entre o vendedor e o comprador e fica com a taxa dessa intermediação. Então, basicamente, ela faz a intermediação de pagamento. Ela é um meio de pagamento entre o vendedor e o comprador. Então ela faz essa transação, ela permite que essa transação aconteça através das suas maquininhas e fica com um percentual ali desse valor transacionado. Então basicamente, resumidamente, é isso que ela faz. Então quando você vai lá no site da Cielo, o que você encontra? Você vai lá, clica lá em maquininha, você vai ver que ela oferece uma máquina chamada máquina ultra veloz, você vai ver que tem uma máquina chamada de máquina inteligente, que é uma máquina azul grande que faz o controle de estoque, faz o gerenciamento do comércio, né, do vendedor. E lá no slogan do site, a Cielo bota assim: uma nova arena, um novo contexto, um novo mindset. Será que realmente a Cielo está num processo transformacional? Será que ela vai virar a chavinha ali e vai mudar completamente esse modelo de negócios? O fato é que a Cielo ela vem tentando inserir novos braços lá na sua companhia, como por exemplo, essa maquininha que eu falei, que faz a gestão do e-commerce, ela controla estoque e ela tem várias informações ali dentro dessa maquininha. Mas não é nada transformacional na empresa. E o fato é que o setor que a Cielo está inserida, tanto o subsetor, que é esse de meios de pagamento e de adquirência, quanto o seu setor maior, que é o setor financeiro, eles estão em um processo transformacional e um processo de forte concorrência aí nos últimos anos. Então vamos lá, o que a Cielo faz? Basicamente, ela é uma empresa de meio de pagamento, ela fica com a taxa de intermediação entre o vendedor e o comprador. Ela está adicionando outros braços na sua empresa, como a parte de gestão dentro dessa maquininha dela. E o que você tem que saber é que o setor inteiro da Cielo está passando por um processo transformacional. Esse é o primeiro detalhe que você tem que aprender sobre essa empresa. Então, o que ela faz, você já entendeu. Então, vamos lá para o próximo passo. Qual é o próximo passo que você tem que entender se você pensa em investir na Cielo? Entender o que ela faz? Agora vamos entender como é que está a situação atual dela, como é que estão os números, como é que estão os resultados. E é isso aqui que a gente vai entender agora. Qual é a situação atual e os principais números da Cielo? A empresa, em 2019, ela chegou a dar prejuízo. Em 2021, ela já reverteu isso e voltou a dar lucro. Mas vamos ver então, passo a passo, como é que foi
o lucro da empresa nos últimos anos. E para isso eu vou te mostrar esse gráfico aqui agora. Olha aí. Esse é um gráfico anual de lucro. Então, se você olhar desde 2008, o lucro da Cielo ele foi crescendo ano a ano de forma bem gradativa, de forma bem linear ali. Então, ela tinha um crescimento bastante constante nos seus resultados. Mas olha o que aconteceu ali a partir de 2017. O lucro ele teve uma queda anual muito expressiva, chegando a ter prejuízo lá em 2020, 2019, por ali. Esses números que você está vendo é uma projeção anual, ano a ano aí dos seus lucros. Vamos ver agora o lucro trimestral, que aí dá para a gente ter uma visão um pouquinho melhor. Então veja nesse gráfico que eu vou mostrar aqui agora, olha aí. Esse é um lucro trimestral que pega ali de 2010 até o final de 2021. Então veja que ela teve ali um trimestre especificamente que teve um grande prejuízo. Depois ela recuperou um pouco, mas não chega nem perto, nem próximo do que ela tinha anteriormente. Então esse é o primeiro detalhe. Lembra que no início do vídeo eu falei que a Cielo ela já chegou a valer 10 vezes o que ela vale hoje? Pois é, então veja nesse gráfico que eu vou te mostrar aqui agora, olha aí. Lá em 2015 e 2016, a Cielo chegou a negociar por volta de R$ 23 a sua ação. E hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, as ações da Cielo estão por volta ali de R$ 2 e pouco. Então se ela multiplicasse por 10 vezes, ela voltaria a ter o mesmo valor de mercado que ela tinha lá em 2015 e 2016. Agora você vai voltar comigo aqui e a gente vai pensar um pouquinho, a gente vai raciocinar. Muita gente que pensa em investir na Cielo vai lá olhar a cotação antiga, vê que ela já custou em torno de R$ 23 e pensa, poxa, hoje ela está a R$ 2 e pouco, ela pode valer 23 de novo. Então a pessoa para e pensa o seguinte, poxa, ela tem um potencial de subir 1000%, de multiplicar por 10 vezes. Pois é, muita gente pensa assim. E eu tô aqui gravando esse vídeo exatamente para tentar clarear um pouco a sua cabeça, para você ver que não é bem assim, não é exatamente assim que funciona. Vamos lá. A gente tem que olhar um pouquinho mais a fundo para a gente entender. A primeira coisa que a gente vai olhar é pensar o seguinte: naquela época que ela custava R$ 23 por ação, qual era o resultado que ela gerava? Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te falar aqui agora. Em 2016 e 2017, quando ela custava por volta de R$ 23, ela gerava de lucro à empresa em torno de 4 bilhões de reais por ano, 2016 e 2017. Então, naquela época que ela valia R$ 23 por ação, ela tinha um valor de mercado total por volta de 62 bilhões de reais e tinha um lucro de 4 bilhões por ano. Então a gente vai achar aí o PL daquela época, que é o preço sobre lucro daquela época. Lucro de 4 bilhões, valor de mercado de 62, é só dividir 62 por 4, a gente vai achar mais ou menos ali 15,5 de PL. Então ela negociava naquela época um PL de 15,5. E agora a gente vai ver a situação atual. Hoje, 2021, 2022, a Cielo teve seu lucro nos últimos 12 meses de 94 milhões de reais. E hoje, custando por volta de R$ 2 e pouco por ação, ela tem um valor de mercado de 5,6 bilhões de reais no momento que eu gravo esse vídeo aqui. É só a gente fazer a mesma divisão, a gente vai encontrar o PL atual próximo a 6 vezes. Então naquela época ela tinha um PL de 15,5, hoje ela tem um PL de 6. Qual é a primeira coisa que o investidor pensa quando vê isso aqui e fala, poxa, PL está menos da metade do que ela tinha lá em 2016, 2017. Ou seja, tem um potencial de multiplicar por pelo menos 2 vezes a empresa aí, o valor de mercado que ela tem hoje para igualar aquele PL que ela tinha, o PL histórico que ela tinha lá em 2016, 2017. E agora eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou te falar aqui agora. Não importa o momento que você está vendo esse vídeo, não importa se a empresa mudou um pouco o seu PL agora, ou se ela mudou o seu preço por ação ali. O que eu quero que você entenda é o conceito por trás disso que eu vou te explicar agora. Essa leitura que você poderia acabar de fazer aí, achando que ela tem um potencial de mais do que dobrar para o seu PL se igualar, não é a melhor leitura que você poderia fazer. Por quê? A pergunta que você tem que se fazer não é qual o preço da ação agora e qual o PL que tinha antes e qual o PL que tinha agora. A direção que você tem que olhar é para o lucro que a empresa tem e para onde que esse lucro está indo. Então a pergunta que você tem que se fazer é: o lucro vai continuar caindo, o lucro vai se manter estável ou o lucro vai voltar
a subir. E é nesse ponto central que o nosso vídeo vai estar baseado aqui agora. Por quê? Porque se o lucro for voltar a subir, a ação vai voltar a subir. Se o lucro ficar estagnado, a ação vai ficar estagnada. E se o lucro cair, a ação vai cair ainda mais. Então, é para o lucro que você tem que olhar no caso da Cielo. Então, a partir desse momento aqui, desse vídeo aqui agora, a gente vai voltar nossos olhos para o lucro da Cielo. E agora que a gente vai começar a avaliar para qual direção que o lucro da Cielo está indo. Perfeito até aí? Então vamos lá. Primeira coisa é saber que a Cielo ela tem estrutura para ter aquele lucro que ela tinha lá antigamente. Se ela já teve aquele lucro, ela tem toda a estrutura para voltar a ter aquele lucro algum dia. É óbvio que ela tem isso. Mas o problema da Cielo, na minha opinião, não é com a empresa especificamente. A empresa em si continua tão boa quanto ela estava em 2016 e 2017. O problema da Cielo é o setor inteiro que ela está inserido. É um problema transformacional no seu setor. É um problema de disrupção, de mudança desse setor. E calma que eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas e pensando a partir desse ponto, significa que a Cielo, como uma empresa, ela teria que passar por uma reestruturação completa e uma transformação inteira da empresa para ela mudar completamente o seu modelo de negócio do que está hoje para outro completamente diferente para seguir a direção que o mundo está tomando. Ou seja, a Cielo teria que criar uma nova empresa a partir do zero e mudar completamente esse modelo de negócio. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, pensando nesse aspecto, nesse ponto de vista com relação ao lucro, qual a perspectiva da Cielo? Se ela se mantiver da mesma forma que ela está hoje, na minha opinião, ela não tem boas perspectivas. E qual o principal motivo? Primeiro, transformação do setor que ela está inserida e segundo, que ela não tem nenhuma vantagem competitiva porque tem muitos concorrentes que fazem exatamente a mesma coisa que ela faz. Então, transformação do seu setor e falta de vantagem competitiva são dois pontos extremamente negativos quando a gente olha para a perspectiva da Cielo. Então, esse é um ponto que eu queria que você entendesse. Mas tem outras pessoas que querem investir na Cielo e pensam da seguinte maneira. Eu vou explicar para você isso agora, eu não sei se você já pensou nisso. Mas pensa assim, quem são os principais acionistas que a Cielo tem? Os principais acionistas, os controladores da empresa é Bradesco e Banco do Brasil. São dois grandes bancos aqui no Brasil. Aí a pessoa pensa assim, eu vou comprar as ações da Cielo agora, que estão a R$2 e pouco. Por quê? Porque o Bradesco, o Banco do Brasil, eles podem querer fechar o capital da empresa e para fechar o capital da empresa, eles vão ter que recomprar essas ações aqui da gente, dos acionistas. E normalmente, quando eles fecham o capital e recompram as ações, eles pagam um prêmio em relação ao preço atual da ação. Então eu ganharia essa diferença aí entre o preço que está sendo negociado hoje e por quanto que eles pagariam lá pelas ações da Cielo para fechar esse capital. Mas aí tem um grande detalhe, eu ouço isso, que o Bradesco e o Banco do Brasil eles querem fechar o capital da Cielo já desde quando ela estava lá a R$8. E aí se eu pensasse dessa forma, falar, poxa, eu vou comprar 8, porque eles vão pagar um prêmiozinho ali em cima dos 8, eu vou ganhar 9, 9,50 por ação ali quando eles fecharem o capital. Mas eles não fecharam o capital até agora, e a empresa já está negociando, as ações da empresa já estão negociando a pouco mais de R$2 ali. Aí a pessoa pensa, poxa, eu vou comprar essas ações agora, porque se o Banco do Brasil ou o Bradesco fecharem o capital da empresa, eles vão recomprar essas ações e vão pagar um prêmio ali em cima para o acionista. Só que se ela continuar caindo, isso também vai por água abaixo. Então, desde os R$8 eu ouço dizer que os bancos vão fechar o capital da Cielo e isso ainda não aconteceu até agora. Então, essa é uma estratégia extremamente arriscada, extremamente especulativa, que depende de muita sorte para você ganhar algum dinheiro. Então, é uma estratégia que eu descartaria completamente. Tá? Então, essa é mais uma questão. O setor que a Cielo está inserida está passando por uma transformação completa. A empresa precisa se reestruturar e transformar o seu modelo de negócio e não adianta você ficar esperando que o controlador feche o capital da empresa e você ganhe um prêmio ali em cima dessas ações. Porque isso é especulativo, já se fala sobre isso desde quando as ações estavam em R$8. Então esses são alguns pontos que eu queria trazer para você aqui. Mas tem uma outra coisa aqui que eu queria comentar com vocês. Eu acho que vocês já perceberam que a minha opinião, meu viés aqui sobre a Cielo é muito mais pessimista
e muito mais negativo com relação à empresa. Mas tem um grande investidor que eu admiro demais, tenho um grande respeito e que acho sem dúvida um dos maiores investidores do Brasil, se não o maior, que é o Luiz Bassi Filho. Luiz Bassi, ele está comprando as ações de Cielo já há algum tempo. E quem sou eu, né, para estar na outra ponta de um grande investidor ali como o Luiz Bassi. Luiz Bassi comprando e eu na outra ponta extremamente negativo e pessimista com a empresa. Então tenho um grande respeito e admiração por Luiz Bassi Filho, mas eu acho que a única coisa que ele não está conseguindo enxergar, visualizar na empresa, eu já vi algumas entrevistas dele falando sobre a Cielo e ele olha muito para o passado, o que a empresa já foi, qual a geração de caixa que ela já teve, qual o lucro que ela já teve, ele projeta isso para os próximos anos, ele projeta que ela vai retornar o que ela já era antes. Mas o que eu acho que falta ele visualizar nessa questão da empresa, né, nessa questão da Cielo, é exatamente esse processo disruptivo de tecnologia aliado à grande concorrência que a Cielo está tendo. Então, o processo disruptivo nesse setor, que eu acho que o Luiz Bassi ele não está enxergando, não está visualizando nesse momento, seria, por exemplo, a questão do surgimento das novas tecnologias com a blockchain. Além disso, também o Pix é uma ferramenta disruptiva, né, que dá para você fazer transferências sem pagamento de taxa de uma pessoa para outra. Isso também com certeza afeta o setor da Cielo. E o processo de concorrência, né? Como esse setor ele não tem nenhuma barreira de entrada, vários entrantes podem fazer parte ali e começar a pegar uma fatia do bolo ali que antes era quase que total da Cielo. Então, novas tecnologias e o processo de concorrência, na minha visão, faz com que a Cielo jamais volte a ser o que era antes. Então, esse é meu ponto, respeitosamente e com grande admiração, só que eu estou na ponta contrária ao Luiz Bassi Filho nessa empresa. Então, a gente vai encaminhando aqui para o desfecho desse nosso vídeo. Qual o desfecho? O desfecho que eu vou começar a falar para vocês aqui é que existem dois gatilhos que podem fazer com que as ações da Cielo disparem. Mas como assim, Guilherme? Poxa, você acabou de falar que você está pessimista, que você está negativo com relação à empresa e você fala que agora tem dois gatilhos que podem fazer com que as ações disparem. Pois é, existem dois gatilhos e eu vou te explicar exatamente quais são esses gatilhos e o que poderia ocorrer para as ações da Cielo dispararem. A primeira coisa que você tem que saber para entender esses gatilhos é que o fator que influencia o preço de uma ação é o fluxo do dinheiro. O que é o fluxo, Guilherme? Como assim? O fluxo é basicamente, se tem muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender, significa que as ações da empresa vão se valorizar. Então tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, então as ações se valorizam. Então o fluxo do dinheiro determina para onde as ações estão indo. E quando a gente olha para a Cielo, primeira coisa que a gente vê, a média de recomendação das ações da Cielo pelos analistas, pelos grandes bancos, é de neutra, ou seja, não compra e nem vende, ou então é de venda. Poucas pessoas estão recomendando a compra das ações da Cielo, exatamente pelo viés pessimista no setor e na concorrência. Então esse é o primeiro ponto. Poucos analistas estão recomendando a compra dessas ações. O outro ponto é que eu vou te mostrar nesse gráfico aqui agora. Esse gráfico é da quantidade de ações alugadas da Cielo. A quantidade de ações você pode ver nessa linha laranja. A quantidade de ações alugadas é aquela que o acionista ele pega e vende as ações sem ele ter e aluga de quem tem. Então, quanto mais ações alugadas, significa que mais pessoas vendidas naquela ação. E aí nessa linha laranja você pode ver que a quantidade de ações alugadas cresceu bastante aí nos últimos meses e está acima da média histórica para as ações da Cielo. O que isso quer dizer? Esse é o primeiro gatilho de valorização das ações da Cielo. Quer dizer que, se as pessoas que estão alugadas, né, estão vendidas nas ações da Cielo, começarem a recomprar essas ações e se os analistas e grandes bancos recomendarem a compra para essas ações, vai vir um grande fluxo de compra dessas ações da Cielo. E se o fluxo é que manda no preço das ações, se o fluxo for para compra, significa que essas ações elas tendem a se valorizar bastante. Então, o fluxo vai vir para as ações da Cielo se os analistas começarem a recomendar a compra, os grandes bancos, né, recomendarem a compra para as ações da Cielo, e se as ações alugadas começarem
a diminuir, que significa que as pessoas que estão vendidas estão começando a recomprar essas ações. Mas aí tem um grande detalhe. Isso que eu acabei de falar é algo extremamente especulativo e que eu não gosto de fazer. Isso é algo que depende muito da sorte e que não tem sustentação no longo prazo. Como não se sustenta no longo prazo, você teria que vender essas ações logo depois da alta. Mas e quanto que seria essa alta? Quanto tempo demoraria isso? Quando que seria? Isso ninguém sabe e é extremamente difícil, eu diria até impossível, prever e ganhar dinheiro dessa forma. Por isso, eu descartaria completamente essa hipótese e não tentaria fazer isso, porque é extremamente arriscado e é pura sorte na minha visão. Então, esse primeiro gatilho de valorização dessas ações, eu já descartaria completamente por ser pura sorte. Mas existe um outro fator que é um gatilho que pode acionar a valorização das ações da Cielo. E esse segundo fator é o fundamento. O que pode fazer com que as ações da Cielo comecem a disparar é a empresa conseguir se recuperar, crescer lucro e prosperar. Esse fato, vai atrair outros investidores que começarão a comprar as ações e fará com que o preço das ações volte a subir. É muito mais simples, na minha opinião, avaliar as ações ou empresa dessa forma, avaliando o fundamento. Então, para esse gatilho ser acionado e as ações dispararem, a Cielo tem que se recuperar e voltar a crescer lucro. E aí você me pergunta, Guilherme, mas vamos logo, fala aí se vale a pena, se não vale a pena investir nas ações da Cielo, se elas estão baratas, se elas estão caras. E agora a gente vai chegar no momento final aqui do nosso vídeo, a minha opinião geral sobre essa empresa. Eu não acredito que a Cielo ela vá prosperar da maneira que ela está fazendo atualmente. Esse mercado ele já foi disruptado e tende a evoluir. Na minha opinião, voltar ao cenário anterior que ela tinha antes não vai acontecer, é mais ou menos como você ficar olhando para trás. O mercado ele vai para frente, ele só olha para frente. Com essas novas tecnologias, o setor vai mudar completamente. Então o mercado está olhando para novas tecnologias, o mercado está olhando para a eliminação de intermediários, o mercado está olhando para blockchain, o mercado já aderiu ao Pix e cada vez menos esse agente que faz a intermediação vai ser preciso nesse mundo com novas tecnologias. E aí, Guilherme, quais as chances da Cielo? Na minha opinião, a única chance é uma reestruturação completa, uma transformação da empresa e ela teria que criar um novo modelo de negócios, uma empresa totalmente nova, do zero, para ela conseguir prosperar. E como eu não acredito que isso vai acontecer, eu sou extremamente pessimista com essa ação, não compro as ações da Cielo e definitivamente isso não é uma recomendação, é a minha opinião, é o que eu estou fazendo e a minha visão. Então eu não estou comprando, estou bem pessimista com as ações da Cielo. Eu espero do fundo do coração que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma com esse vídeo aqui. Se eu fiz isso, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, eu só te peço para você fazer parte da minha comunidade aqui, do nosso canal. Então se inscreva no meu canal aqui, faça parte da nossa comunidade, porque esse canal ele é feito para você, ele é feito para te ajudar, para tirar suas dúvidas aí com relação aos seus investimentos. Então seja um inscrito do meu canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui abaixo e se inscrever no meu canal. Só se eu te ajudei, se eu não te ajudei, nem precisa. E também, se eu te ajudei, dê um like, porque isso fortalece demais aqui o canal, isso faz o YouTube entender que é um conteúdo de valor e ele entrega para outras pessoas. Então se inscreva no canal, dê um like, que eu fico muito agradecido a você. E se isso te ajudou também, isso pode ajudar outras pessoas. Então compartilhe esse vídeo com outros amigos, é só copiar o link aqui abaixo, copie o link do vídeo e mande para os grupos de WhatsApp, mande para os grupos de Telegram que você participa, porque isso também vai fazer com que esse vídeo ele chegue mais longe. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo.